o escritor fiel, fidedigno, mas foi atribuído a Mateus e o autor mesmo, o escritor, eu creio que a gente não tem certeza. Porém, eu estava vendo tanta, digamos, tantas coisas escrito nesse livro, os pormenores, aquilo que a gente chama de escondido nos textos bíblicos, que Mateus, haja vista, a gente atribui a ele, então, que Mateus descreve para todos nós, e eu estava observando uns detalhes muito fidedignos do livro. Aí eu pensei, não preciso de alguma coisa, de como distribuir isso, porque a gente distribui de alguma forma, mas tem uns métodos, né, que a gente cativa mais. Então logo veio o pensamento de os 5 códigos, para não colocar 10, 20, 30, 100, 1000 códigos. Então a gente reduz para 5 para tornar uma perspectiva melhor, atrair a curiosidade dos ouvintes e tudo mais. E então quer dizer, aí eu lembrei do senhor, lembrei assim, a gente conversando aquele dia sobre voltar a fazer umas lives e tal. Aí eu falei, vou aproveitar esse momento com o pastor, se ele topar, a gente falar. E quando o senhor falou assim, não, tenho disponibilidade e quero tratar da genealogia, eu falei, meu Deus do céu, isso é muito forte. Então, afinal, eu tô aqui mais para aprender mesmo. E claro, a gente contribui naquilo que a gente pode. E eu hoje di uma pesquisada, uma breve pesquisada sobre a genealogia, porque aqui, pastor, em Portugal, eu não posso mentir, tenho que falar a verdade. Eu estou desprovido de qualquer material teológico, né? Tenho a Bíblia aqui e a minha agenda, que é desde 2019, ó. Só que eu me apeguei tanto nela porque aqui tem tanta anotação, tanto esboço e tal. E a gente pratica esses esboços antigos e às vezes aqui recriando. Então eu estou desprovido de qualquer material teológico. Tenho o dicionário Strongme, que me socorre muito aqui virtualmente. Eu tenho ele baixado no celular, aquele que tem o mais caro, né? Que a gente paga para ter, mas o meu é esse mais barato, esse. Mas os recursos são tão bons e as dúvidas que eu tenho, eu recorro por ele e tal. E vendo sobre a genealogia, me chamou a atenção que família tribulada foi essa de Jesus. Eu vou deixar a parte técnica para o senhor, tá bom? Eu vou entrar aqui só fazendo um merchan aqui. Que família tribulada é essa do Senhor Jesus, hein? Do Senhor Jesus como homem, como nascido de Maria. Meu Deus do céu. Eu tava só atribulado tinha na família dele. E muitas das vezes eu vejo muitas pessoas. Depois eu vou baixar essa live e vou fazer uns cortes também. Veja bem, pastor. Eu vejo hoje tantas pessoas se pousando de bom familiar, de bom pai, de bom esposo, de, de bom tio, de bom sobrinho, de bom avô, se posando de bam bam bam. E quando nós paramos, mas será que essa pessoa é tudo isso mesmo? A gente vai observar por quê. E eu quero fazer um link aqui que o senhor me ensinou um negócio, o senhor nem sabe disso. O senhor colocando porcelanato, acho que foi um dos últimos trabalhos antes do senhor dar aquela pausa, o ano passado, eu creio. O senhor colocando aquele porcelanato muito grande na casa de um irmão, é uma área aberta, um irmão, o senhor deve lembrar. Aí o senhor falou assim, ó, vou ensinar um truque para vocês. E eu fazia esse truque, mas nos vídeos eu não quero mostrar. Por isso eu tô fazendo esse paralelo porque muitos familiares, pais, avós, mães, esposa, tudo que envolve a personalidade de pessoas, a gente quer pousar de gostosão, vamos dizer assim, de bam bam bam. Não tenho defeito, os meus vídeos é isso, faço uma maquiagem, né? Hoje as pessoas postam a foto, o filtro ajuda demais. Ou seja, não quer transparecer a verdadeira essência, o que é, digamos. Não quer. Sempre quer dar uma pincelada, dar uma retocada, pousar de gostosão.
E o senhor colocou debaixo daquele porcelanato, dobrou o papel, a caixa de papelão do próprio porcelanato e colocou debaixo. Ó, quando a ponta baixar, você vem e coloca um calço debaixo, vai ficar lá debaixo da massa, ninguém vê. O senhor mostrou isso em vídeo aberto e a gente não vê E essas achava. coisas. A gente não vê essas coisas porque ninguém quer mostrar os defeitos, só as qualidades. E quando eu olho, linkando tudo isso, quando eu olho aqui para o texto, para a genealogia, quando o senhor falou, eu falei, tem algo aqui, tem um código, fazer igual o Pablo Massal, né? Nós temos que falar o nome de alguns artistas aqui, entendeu? Para não chamar a atenção do povo. Igual o Pablo Massal. Eu peguei o código quando o texto, eu vi aqui, Abraão. Nós só prega que o Abraão é o pai na fé, é o gostosão, é o herói, tá na galeria, né? Nós montou até uma galeria agora para os heróis da fé lá em Hebreus. Quando eu fui olhar Abraão, que caba mentiroso, caba idólatra. Então quer dizer, e quando nós vamos para Isaac, aqui no versículo de número 2 da genealogia, Isaac, e depois vem Jacó, né? Quem foi Jacó? Se a gente pegar os defeitos de Jacó, meu Deus, é um negócio horroroso, certo? E depois vem também Judá, misericórdia. Judá não é aquele, aquele que, salvo engano, saiu com a própria irmã, depois teve caso com a prostituta, e a gente observa, depois vem aqui, Judá gerou Tamar, né? Que família atribulada é essa? E depois vem Aminadab, Nazaon, Salmon. Depois vem Salmo. E depois vem Raabe, uma prostituta. Entra na genealogia de Jesus. Que família é essa conturbada? Hã? Se a gente parar um pouco para pensar nisso, fala, não, não é possível. A minha família é santa perto dessa. Agora, depois, eu quero daí, vou dar esse ponto e quero deixar uma reticências aqui para depois eu continuar e quero ceder a palavra ao senhor. Pastor, o senhor observa, eu já quero pular lá para baixo, para Davi. Nós só vê Davi matando o gigante, né? Matando Golias, matando o leão, matando o urso, sendo um dos reis que projetou Israel em território, falando de geografia, né, para uma expansão, fez negócios, teve um projeto magnífico daquele templo, um projeto, uma arquitetura, todo o desenho, toda a paginação, a arquitetura, toda a estrutura, né, do que vinha a ser o templo no futuro. A gente vê só essas belezas, mas quando a gente vai olhar para a vida interna de e externa também de Davi, a gente observa, Davi comeu pão proibido. Ele, sendo da tribo de Judá, não poderia entrar no santo lugar e comer pão, certo? Ele não poderia ter relacionamento com a mulher casada, como foi o caso de esqueci o nome da moça lá agora, eu acho que o microfone do senhor tá cortado aí. Betseba, Betseba, eu eu cortei cortei porque porque estava muito muito barulho, aí eu barulho, aí eu cortei. cortei. Ok. Betseba mesmo. Betseba mesmo. Ele entrou, teve caso com Betseba e mandou matar o marido dela, cujo desse relacionamento tem um fruto que é chamado Salomão. Então a gente observa que o senhor imagina o que aconteceria comigo hoje dentro do núcleo evangélico? Ó, tem um irmão aí, irmão, deixa o seu comentário. Olha, o que eles iam. Pastor,
Me responda, é uma pergunta retórica. Veja bem, se eu, o senhor, cometesse um erro apenas, um erro desse de Davi, que o núcleo religioso faria conosco? O senhor já parou para pensar? Se nós fizéssemos um erro que Judá cometeu, o que o núcleo religioso faria comigo e com o senhor? O que o núcleo religioso faria com nós se nós cometesse o que Tamar cometeu? O que Jacó cometeu? Então, o que Abraão cometeu, adorando ídolos, mentindo para o rei, salvo engano, o rei do Egito. E teve dois reis lá que ele passou, né, com a sua comitiva e cometeu essa mentira por duas vezes. Então, fica aqui uma reflexão para todos nós. Esse código é muito interessante, porque muitos de nós queremos ter uma família bem-sucedida, claro, filhos bem-sucedidos e tudo mais. Mas se a gente pegar a genealogia de Cristo, os seus antepassados foram só pessoas problemáticas. Mas com isso, eu quero abrir um pequeno parênteses aqui para trazer uma aplicação nesse contexto. Para você que vai nos ouvir ou que está nos ouvindo, você tem que entender algo importante de Deus. Não importa qual é a sua genealogia, qual é os seus ancestrais, qual foi a prática dos seus tataravó, bisavó e avós, do seu pai, da sua mãe. Não interessa. E tem, muitos acreditam que até hoje tem aquela maldição hereditária. Domingo teve um apóstolo até de Angola, teve pregando na nossa igreja aqui, eu tive no culto, foi uma benção, foi trabalho de ceia. E ele estava falando sobre isso, a maldição hereditária. Irmãos, você tem que entender, tá? Não interessa a sua genealogia, se ela é problemática, se o seu tio é esquizofrênico, é perturbado, é um bêbado, é um maltrapilho, não interessa, tá? Toda maldição foi levada com Cristo na cruz do Calvário. E é por isso que eu e você estamos aqui. É por isso. É porque ele levou sobre si as nossas dores e, se tratando da nossa genealogia, ele cravou na cruz. Então, porque muitas pessoas, pastor, ficam se lastimando, né? Dando uma de coitadinho. Ai, eu tenho um problema hereditário, eu tenho um problema de saúde que é do meu bisavô, tataravô, meu pai, minha mãe, e agora chegou em mim. É momento de nós repreendermos isso e saber que ele já levou todas as nossas dores. Então, esse código, hoje nós vamos falar do primeiro código de Mateus e espero que mais para frente, pastor, na próxima semana a gente esteja aqui de novo. Eu conto com o senhor, na medida do possível, claro, a gente vai ajustando as coisas, para a gente trazer mais código a respeito disso. Então, eu quero abrir esse momento dizendo isso, porque muitas pessoas ficam se lastimando, ficam melancólico, triste, aborrecido por causa dos seus antecedentes, né? Os seus antecessores, os nossos antepassados. Então nós temos que entender de uma vez por toda, tá? Que independente de qual seja a nossa genealogia, Jesus nasceu na. O que eu citei aqui, gente, algo mais obscuro, mais horroroso, tratando-se do lado negativo dessas pessoas, é algo imperdoável. Se eu ou o pastor Elcio comete apenas um delito desses top aqui, dos top 10 aqui da genealogia, nós hoje é escorraçado. Nós está frito no meio religioso. E para nós, nem perdão vai ter por muitas pessoas. Eles vão dizer, não, vocês não têm mais perdão, não. É verdade. Mas Jesus nasceu dessa genealogia. Ok? Pastor, o senhor ia falar sobre o código que leva
a, a essas dimensões, dessas tratando-se dos personagens ou das pessoas que fizeram parte da genealogia de Cristo, agora a palavra é com o senhor. Deixa o código conosco. Meu santo, se porventura, talvez acho que onde demais, eu tenho que ligar o microfone. Eu não sei se é o meu. Olha para você ver, só a parte que você abrangeu já daria uma live de muitas horas. De muitas horas. Porque falar sobre da onde nós vimos, né? Isso é muito profundo. Mas até pegando esse gancho que o senhor trouxe, isso me levou hoje, porque eu poderia falar com base nisso sobre qual é o meu credo de fé hoje. Hoje eu não me considero muito uma pessoa religiosa, vamos dizer assim. Eu sou cristão, eu me considero uma pessoa cristã, uma pessoa que crê em Cristo. Porque, infelizmente, o nosso dogmatismo, quando eu digo dogmatismo, não estou dizendo só da dogmatismo bíblico, né, porque isso é irrevogável. Mas, infelizmente, as denominações, as igrejas, cada um cria o seu dogma, né? Então, infelizmente, isso acaba colocando Deus dentro de uma caixinha. Eu estava até pregando esses dias para trás lá na igreja, que isso acontece, às vezes a gente preocupa tanto, e uma pergunta que o senhor me fez agora há pouco, até retórica, se a gente pegar uma pessoa que fez o que Davi fez, como que a gente iria agir hoje? A religião hoje preocuparia a mesma coisa que Davi fez, que quando Natan perguntou a mesma coisa para Davi, só que usando outra pessoa como argumento, a punição de Davi foi ferrenha. Só que Davi, só que estava falando dele mesmo. É a religião. Eu não sigo a hipergraça. Mas vou ser sincero para você, há muitos pontos da hipergraça que eu sou muito simpatizante. E uma delas nós somos pecadores punindo quem vive em pecado. Então, nós somos de verdade Davi. Estamos mandando punir o cara que aprontou, o cara que aprontou é nós. Fazendo o papel de Davi. Então, eu me desliguei muito disso. Inclusive, já vou pegar um gancho para me falar sobre a genealogia de Mateus. Se eu falar da genealogia pelas pessoas, vai dar esse problema. Aí vou falar da genealogia por causa de Deus. Eu acho que o senhor abre o seu microfone. Então, o que acontece? Eu achei muito lindo, e quando o senhor falou código, é isso que me chama muita atenção sobre a graça. Nós já fomos professores juntos, né, de teologia. Nós estudamos muita teologia, eu vou dizer dogmática, né, que vem de uma igreja. Hoje, atualmente, eu estou fazendo teologia acadêmica pela Unicesumar, e diga-se de passagem, vou fazer aqui uma propaganda para eles, uma excelente escola teológica, principalmente pela visão que eles ensinam. Quase todos os professores são pastores fiéis à sua igreja. Muitos pastores dos professores que eu tive são da presbiteriana, outros são de igreja churches. E, inclusive, quem me deu aula de teologia bíblica era o pastor Fernando Tomitão. Eu passei a seguir ele no Instagram, depois você segue ele. É um cara muito crente. Ele é de uma igreja de parede preta. Mas o cara é muito crente. Muito crente. E aí, é como o senhor mesmo disse.
às vezes numa teologia muito dogmática, a gente lê a Bíblia muito de forma técnica. E hoje eu estou aprendendo a ler a Bíblia de uma outra forma, não somente de forma técnica, mas de forma que ela se aplica na minha vida. E ali fala ainda mais de hermenêutica. Uma hora eu vou fazer um vídeo, nós vamos conversar particularmente como é que o doutor que deu aula para nós de hermenêutica, como é que ele tratou a forma da interpretação. Ixi, aí é pesado. Isso não dá para conversar com quem tem a mente pequenininha, não. Ele vai falar que o contexto da interpretação bíblica, à luz da Bíblia, não era pelo contexto presente, era pelo contexto de quem estava citando o texto. E, de fato, faz muito sentido e vai muito contra a teologia dogmática que a gente vem estudando a vida inteira. Só que faz sentido, cara. Como eu tenho uma mente aberta, né? Faz sentido. Então, realmente, quando você lê a Bíblia, entendendo que existe códigos, você vê que a Bíblia realmente ela é uma palavra viva. E você começa a ver que ela é tão atual como a gente está aqui fazendo essa live. Por isso que o Billy Graham diz que a Bíblia é tão atual como o jornal de amanhã. Por quê? Se você só lê a Bíblia como um livro de história, e por muito tempo a gente até mesmo dentro da teologia, nós fizemos uma teologia de museu, uma teologia só do passado, como se a Bíblia fosse um livro de contar história. A Bíblia não é simplesmente um livro de só contar história, ele é um livro que se aplica hoje, né? Então, existe uma questão mística, sim. E a palavra mística ou misticismo, que eu estava aprendendo esses dias lá na faculdade mesmo, é simplesmente algo que transcende, né? Temos o que é ascendente e o que é transcendente. Então, tudo que é espiritual é transcendente, transcende o natural. A Bíblia é um livro que transcende o natural, né? Por mais que ela é um livro presente, mas ela é um livro que transcende, até porque a sua inspiração, ela foi escrita por homens limitados, como a gente, mas inspirado por um Deus que é ilimitado, que vai além. Então a Bíblia tem essa ideia de fundir o natural com o sobrenatural, o racional com o que vai além da racionalidade. E aí vai depender da forma de quem está lendo ela. Por isso que Jesus disse que ele dava graça ao Pai que ocultou as coisas dos sábios, mas revelou aos pequeninos. E aí, por que dos sábios? Porque o sábio confia muito na sua prática de leitura, do seu conhecimento, daquilo que é ascendente, e de fato ele é um sábio. Mas os pequeninos, pela sensibilidade, conseguiam acessar o que transcende. Então, o que causa impacto em nós não é o que acende, mas sim o que transcende. Então, quando a gente começa a ver a Bíblia de uma forma espiritual e transcendente, que a gente chama de código, é o que a gente começa a tomar impacto, né? E eu vou dizer de verdade, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, como o senhor mesmo já tratou, por mais que o autor, entre aspas, seja desconhecido, a tradição da igreja atribui a Mateus, que foi um dos 12 apóstolos, também chamado de Levi, que era cobrador de imposto antes da sua conversão. Só que quando você vai... E existe um debate na Baixa Crítica se realmente Mateus foi escrito em grego, como todo o Novo Testamento, aliás, ou se ele foi escrito em hebraico. Existe essa discussão. Eu, particularmente, acredito que foi escrito em grego. Até quando eu estudei crítica textual, eu aprendi pelos manuscritos, pelas evidências. Não tem manuscrito em hebraico, e todos que tem é em grego. Então, eu acredito fielmente que é em grego a sua manuscritologia. Porém,
é evidente que Mateus escreve de uma linguagem hebraica ou judaica. Então, por mais que a escrita seja em grego, que é o que eu acredito, mais que alguns questionam, mas a forma linguística que ele escreve é de uma cultura judaica. Logo, se é de uma cultura judaica, nós podemos explorar alguns mistérios profundos aí. Primeiro, Davi, ele apresenta, aliás, Mateus apresenta uma genealogia. E para o judeu, a genealogia é muito importante. De quem você vem, é assim como o discípulo. De quem é o rabino, de quem é o discipulador, é o peso do discípulo. Que tanto é que alguns, até mesmo na baixa crítica, vai dizer que das 13 cartas que Paulo escreveu, porque eu não creio que ele escreveu Hebreus, né, alguns acreditam que não é 14, mas eu não creio, das 13 cartas que Paulo escreveu, há quem diga que realmente do de Paulo foi somente 6. Eu entendo que foi Paulo que escreveu as 13, mas as demais, as 7, alguns ousam a dizer que foi os seus discípulos. Por quê? Porque na época o discípulo era tão parecido com o seu mestre, com o seu discipulador, que ele poderia até mesmo assinar algo com a autoridade do seu discipulador pela fidelidade que era, né? Enfim, isso não é um assunto de hoje, né? Mas vamos trazer isso como né? A ideia de da onde que você veio. Isso pesava muito para os judeus. E por isso que Mateus ele começa trazendo a genealogia, ele já começa, olha lá, o capítulo 1 de Mateus, verso 1, o livro da geração, ou genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Claro que Jesus não era filho de Davi e nem filho de Abraão, mas ele cita Davi e Abraão como os cabeças, as gerações. E logo ele cita 3 pessoas importantes, que são quem? Abraão, Davi e o próprio Senhor Jesus. E aí ele vai dividir 3 contagens de geração de 14. Aí é tremendo. E eu achei muito interessante isso aqui. Isso aqui eu acho que se for para mergulhar mesmo, dá muito tempo. Porque você vai ver que o cego chamou Jesus de filho de Davi. Por que o cego? Mas ninguém chamou ele de filho de Davi. Porque realmente o Senhor veio para confundir. Para aqueles que veem e não veem, e os que não veem, veem. Então o cego, ele era cego fisicamente, mas aberto à visão de forma espiritual. Então, quando Jesus é chamado de o filho de Davi, os religiosos não entendem, eles não aceitam. Mas Mateus já começa mostrando Jesus como cumpridor da promessa feita a Davi do reino eterno. Por isso que nós acreditamos que o milênio precisa ser, e aí já é outro assunto, né? Eu como um pré-tribulacionista, que o milênio vai ter que ser literalmente 1000 anos e na terra e depois da grande tribulação. Por quê? Porque existem promessas feitas a Davi que não se cumpriu e só vai se cumprir em Cristo, reinando no mesmo trono de Davi, que nunca foi no céu e sempre foi em Jerusalém. Ele tem que acertar no trono de Davi para cumprir. Por quê? Porque a origem de Davi é a origem do Machia como rei. E a origem do Machia, ou do Messias, por Abraão, é a promessa que Deus fez com a aliança abraâmica, que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, alguém da linhagem de Abraão tinha que fundir
tanto judeus como gentios. Por isso que Jesus nos fez como enxertou na figueira, ou na videira, somos enxertados, somos filhos de Abraão. Por isso que quando ele chama, lá no chamado, ele fala, sai da tenda. Por quê? Isso aí quebra tudo, né? É live para outro dia. Mas por quê? Porque dentro da tenda você vai enxergar a promessa limitada. E tem gente que só fica dentro das quatro paredes ali, aí não vê a promessa por completo. Aí, quando você sai da tenda, ele fala: olha para a areia da praia do mar, filhos terrenos, os filhos terrenos Abraão. Você pode contar? Não, não pode. Agora olha para cima, porque aí são filhos espirituais. E a ciência diz que cada dia nasce uma estrela nova. Então, Deus, como Deus ele já sabe mais do que a ciência, Abraão, você não vai conseguir contar as estrelas do céu, porque cada dia nasce uma nova. Porque os seus filhos espirituais, cada dia vai nascer um novo. Como? Em Cristo. Só que aí, meu professor, vem uma revelação profunda. Por quê? Quando Jesus diz que as escrituras testificam dele, ele falou com propriedade. Ele fala que errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Só que para quem que ele falou isso, não conhecendo as escrituras, não era para um analfabeto, um leigo ou um gentil. Ele falou isso aí para um fariseu e para um escriba. Em outras palavras, um doutor da lei. Então, quando ele falou errais por não conhecer as escrituras, ele estava falando para alguém que conhecia o Tanar de capa a capa. Ele falou assim, vocês não conhecem as escrituras. Por quê? Porque ele só conhecia o lado ascendente, só o lado ensinado por rabinos. Eles não conheciam o lado que transcende. E ele fala, e o conhecimento do lado que transcende traz um conhecimento das escrituras que revela o poder de Deus. Porque, de fato, as escrituras, ela fala do poder de Deus. Então, veja bem, o senhor sabe, o senhor é professor, que o hebraico, principalmente, vamos especificar a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o hebraico ele é muito rico em significado. Então, cada palavra, então essa ideia de código aí veio dos judeus, eles também acreditam nisso, que cada letra é um portal que existe entre os homens e Deus. Ah, eu sei, mas esse é cabala. Tudo é cabalista, é uma cabala sensata, mas faz sentido, porque faz parte da cultura. Então, cada letra, ela é uma frase, cada letra, ela é um número e significa alguma coisa. Então você pode ver que em Apocalipse, capítulo 1, verso 8, se não me falha a memória, Deus fala que ele é o alfa, Cristo fala que ele é o alfa, ele é o ômega, não é isso? Ele é o princípio, ele é o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última. Quando você vai abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, ó, Bereshit bara Elohim et. Esse et não é traduzido para a língua portuguesa. Não é que há erro na nossa Bíblia, porque o nosso acordo gramatical não dá para traduzir, porque esse et é um acusativo, tal, etc. Só que o et, ele é escrito com Aleph e Tav. O Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. O Tav é a última. Então, o alfa e o ômega aparece, o princípio e o fim aparecem em Gênesis 1, versículo 1. Então, antes dele criar os céus, porque primeiro se cria no mundo espiritual, e aí para os pentecostais gosta, né? Porque a palavra céus em hebraico, chamai, significa fogo e água. Dá para ter muita revelação aí. Só que antes de criar os céus e a terra, existe um que é antes dos céus e da terra, e depois, que é o princípio, é o início e o final. Então é o et. Então, esse et é o acusativo. Esse et
Ele é o responsável. Quem é responsável? O Alfa e o Ômega. O responsável da criação é o Alfa e o Ômega. E depois vai dizer et, chamai, vaet, de novo o et, eretz, que é a terra. Só que esse et é profundo, por quê? Porque o et é o Aleph e Tav. Só que o Aleph, sozinho, significa Deus. Se a gente for falar sobre Deus, sobre o Aleph, dá uma live, porque o Aleph significa poder, o Aleph é o boi é o evangelho de Marcos, que aparece nos 4 querubins de Ezequiel, que é aquele que toma sobre si as nossas dores, que pega o nosso fardo, que é pesado. O Aleph sozinho significa Deus. Só que o Tav no hebraico antigo, cursivo, era uma cruz. Então a palavra Aleph, o et, significa o Deus da cruz. Por mais que o judeu ortodoxo não acredita em Jesus, cara, tá lá na cultura dele. Quem criou os céus e a terra? O Deus da cruz. Quando você pega Colossenses capítulo 15, fala que ele é antes de todas as coisas, ele quem o Aleph e o Tav. Quem que é o Aleph e o Tav para Paulo em Colossenses? Jesus. Ele é antes de todas as coisas, é ele que criou. O Deus da cruz é quem? Está lá em Atos 20, 28, que nos comprou pelo sangue. Deus não pode derramar sangue porque ele é espírito, mas quem derramou sangue foi Cristo. Cristo era o próprio Deus. Quem é o Deus da cruz? Jesus. Só que aí, quando o senhor fala nós não estamos falando sobre a cruz, cara. Estamos falando sobre a genealogia de Mateus. Então, esse Deus da cruz, como se já não bastasse essa revelação profunda, adiantando um pouco, no 6º dia, Deus vai criar o homem. Quando Deus cria o homem, não é um homem do sexo masculino, porque o homem do sexo masculino, em hebraico, é Ish, né? Mulher é Isha. Então, o Adão, ele é assexuado. Você pode ver em Gênesis 1, verso 27, Deus cria o macho e a fêmea no mesmo dia. Ele dá forma ao homem para depois dar forma à mulher. Dar forma é uma coisa, criar é outra. Então, ele cria o macho e a fêmea e abençoa. Por que o macho e a fêmea? Porque o macho e a fêmea era o Adão. Adão não era um homem do sexo masculino. Adão era a humanidade. Só que lá em Isaías fala que Deus pode uma mãe esquecer o filho que amamenta, mas todavia Deus não se esquece de nós, porque Deus nos tem gravado na sua mão. E aí já é profundo. Por quê? Porque o Adam em hebraico é escrito com Aleph, Dalet e Men. Já falamos que o Aleph sozinho significa Deus. Quando você tira o Aleph de Adam, sobra Dan. Dan, em hebraico, é sangue. Então, o nome Adão significa o Deus do sangue. Quem é o Deus do sangue? É o mesmo Deus de Gênesis 1. É o Deus da cruz. Por quê? Porque foi na cruz que Deus pagou o preço precioso com o sangue. A cruz não é o primeiro plano. O seu plano era o Adão não pecar, mas o Adão pecou, então a cruz veio. Só que aí tem um problema. E por que é o problema? E agora vamos entrar na genealogia de Mateus. O Adão, que é o ser humano, ele é escrito por 3 letras, que é o Aleph, o Dalet e o Men. Só que na cultura judaica, isso é muito profundo, a letra e as suas iniciais é profunda. Então, a letra Aleph, além de significar Deus, é a primeira letra do nome Abraham, que é Abraão. Depois veio o Dalet, que é a primeira letra do nome David, que é Davi. E depois vem o Men, que é o Mensofit, que é a primeira letra do nome Mashiach. Mashiach
é Jesus Cristo, porque Cristo é em grego, mas em hebraico não é Christos, é Machia, Yeshua HaMachia. Então, na genealogia de Mateus, e aí vem profundo aquilo que o Senhor trouxe em antemão, e nós não tínhamos combinado isso. Se puxar pela nossa história, o homem não é digno de nada. Só que não é por quem nós somos, é pelo plano que Deus escreveu de antemão. É por Deus. Então Deus já traçou tudo. Então em Abraão, que é a palavra Adam, quando Deus chama Abraão, Deus já lembrava do homem. Quando Deus chama o Abraão, Deus já sabia do seu plano que estava escondido. Por quê? Porque Abraão, o pai da fé, o pai que saiu revoltado com a religiosidade, porque Deus disse para ele, sai para ti, sai na sua revolta, você que está inconformado com a religião, porque o chamado de Abraão nasceu de uma revolta da religião dos deuses falsos do seu pai. Então, quando Deus encontra alguém revoltado com a religiosidade e alguém que quer viver uma experiência real com Deus, Deus está chamando você para ser um Abraão, um pai de nação, para alguém para gerar. Porque quem vive na religião, ele vive na hipocrisia. Ele tem o nome de Abrão, que é pai exaltado, mas não gera nada. E quem sai da religião tem o nome de Abraão, que é um pai grande, o pai de multidão. Porque o chamado de Deus não é para ficar com o povinho. O chamado de Deus é para gerar almas, é para ganhar. E Deus disse assim, ó, porque receber uma bênção, Abraão, é muito fácil. Agora, quem anda comigo não só recebe uma bênção, ele é uma bênção. Então, os crentes que andam atrás de bênção é os religiosos. Os que andam na intimidade, eles não buscam a bênção, eles são uma bênção. Então, quando Mateus cita a genealogia de Jesus através de Abraão, ele está citando todos esses códigos que nós estamos desvendando aí, porque não importa de onde que você veio, importa de onde que Deus traçou o seu projeto. E agora ele chama Davi, porque Davi agora, além de ser uma bênção, Deus chamou para reinar, porque Davi mostra um reino de paz, justiça e prosperidade, porque o reino das trevas, o governo das trevas é um governo injusto. Igual eu fui injustiçado pelo governo da minha cidade. Mas eu estou aguardando o reino justo que vai reger as nações com mão de ferro. Né? Mas, enfim, vamos voltar aqui para a genealogia. Então, em Davi, e aqui é profundo. Por quê? Porque ele vai dividir a genealogia em 3. Por que 3? Porque 3 é a unidade composta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por que 3? 3 de 14. Aí você vai entender que no hebraico cada letra é um número. E para formar o número 14 em hebraico, você vai usar Dalet, que vale 4, Vav, que vale 6, e Dalet de novo, que vale 4. Então, 14 gerações, o número 14 em hebraico significa Davi. E por que Davi? Aqui é profundo. Porque em Abraão, Deus chama Abraão, em ti vou abençoar as nações, mas haverá um rei que será eterno. Quando Davi vem, Davi, o trono não vai apartar da sua casa. E vai passando. Quando Israel é cativeiro, quando Judá é cativo na Babilônia, não existe mais rei de Israel, da linhagem de Davi. Até hoje não tem mais. Por isso que é necessário ter o milênio, para voltar ao reino eterno de Davi. Mas quando é cativo babilônico, passa mais 14 gerações. No final da 14ª geração, quem vem? O Machia,
porque ele é aquele que vai cumprir a promessa eterna que Deus fez para Davi, porque o nome Davi também significa louvor. Então, Deus é aquele que promete o que ele cumpre. Pode vir o cativeiro babilônico, pode os homens, porque os homens não manteram fiel, mas Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, por isso que o cego enxergou. O cego viu que aquele era o rei eterno que havia de vir. Eu vou passar a palavra para o senhor, porque senão só eu falo. Meu Deus, isso é muito forte, hein? Que sobre o cego de Davi, o cego que chama Jesus, filho de Davi, e, e chama atenção a questão desse cego, porque a gente sabe que, salvo engano, Flávio Josefo conta um pouco da história desse cego, e, e também tem uma, como que eu vou falar? Tem uma história por trás desse assunto de que o cego, esse cego que chama Jesus por filho de Davi, que ele sabia de fato quem era Jesus, pela cultura verbal, de que passa de pais para filho, que na época era assim, depois, claro, tinha escrita também, né? Mas a maioria das histórias era passar de geração em geração verbalmente, né? Então, e conta-se que ele sabia quem era Jesus pelas profecias, que os pais desse cego tinham dito a ele, e é Bartimeu, é Bartimeu o nome do cego. E, e de que ele sabia que haveria de vir um da descendência de Davi, que depois era Jesus, e como ele estava ali, a multidão passa, ele vê todo aquele alvoroço, vê, né, com o cérebro, né, porque fisicamente ele era cego. Então, quer dizer, ele escutou todo aquele alvoroço, ele falou, opa, pode ser o filho de Davi que esteja passando aí. E conta-se essa tradição de que ele também estava bem desgostoso, melancólico por essa situação de estar cego. E ele falou assim: voltar a ver fisicamente é baixa, a perspectiva é baixa. É, toda toda perspectiva para isso acontecer é quase que impossível. Fala assim, peraí, eu vou tirar uma casquinha, eu vou zoar com esse rabinho. Ou seja, quando ele fala, ei, filho de Davi, tem misericórdia, que ele estava querendo tirar uma casquinha de Jesus. E eu lhe explico por quê. Para isso nós temos que voltar em Crônica. Davi, Hebron, aliás, antes de conquistar Hebron, ele sobe no Hebron seria chamado no futuro a cidade onde havia muitos jebuseus, aquela muitos homens, muitos seus homens de guerra em decisões. Ele faz uma promessa para aqueles assim, ó, vocês que subirem
matar aqueles homens, todos. E eu preciso que vocês não deixem ninguém vivo naquele monte, naquela cidade. Eu quero que vocês matem todos. E o texto vai dizer, o texto bíblico diz, que ele mandou matar os cegos e os coxos. Entendeu? Porque Davi era tão firme quando se tratava de guerra que ele não queria deixar nenhuma descendência daquele local, daquela cidade. E segundo a tradição, ele comete um erro. Por quê? Para que Davi pediu para matar cegos? Né? Se cego é indefeso. Cego não tem como se defender de nada, ele não vê nada. E ele pede para matar os coxos. Então Davi comete dois erros no singular nesse episódio. Por quê? Ele manda matar cego e coxo. E a primeiro episódio, meu Deus, eu tô arrupiado aqui, pastor. É muito código. O código que eu vou soltar agora, meu Deus do céu. A primeira, quando Davi já velho, quando Davi já mais, digamos, mais maduro, passado alguns anos de todos esses episódios de guerra, ele para e pensa: peraí, eu tenho que exaltar alguém da família de Saul. E quem que eu vou exaltar? Quando ele chama Ziba, que era o seu capataz ali, o seu homem de confiança, fala: Ziba, não tem ninguém da descendência de Saul? Ziba fala: tem um, só que ele está jogado em Lodebar. Qual o nome dele? Mefibosete. Quem é Mefibosete? A habilidade de pegar um coxo. Quando ele ficou sabendo que era coxo, ele não pensou duas vezes. É esse que eu vou honrar. É esse que eu vou exaltar. Porque lá atrás, quando eu era imaturo, segundo episódio. Vamos pro segundo. Quando Jesus nasce, cresce, começa a exercer seu ministério, agora ele encontra o nome do cego é Batimeu. Ele encontra um Batimeu da vida para zoar com Jesus, que era filho de Davi. E agora esse cego, com astúcia, com sargaz, ele fala assim: ei, filho de Davi. Sabe o que ele queria dizer para Jesus, pastor? Ele queria dizer: você é filho de Davi? Eu quero ver. Ele queria dizer o seguinte, dentro da cultura judaica que o senhor está falando, porque ali a gente sabe que estava saindo de um dogmatismo judaico para para esse cristianismo, né? Que são os apóstolos, Jesus ali e os seus apóstolos, e depois a igreja primitiva, e dá o segmento. Então estava saindo de um dogmatismo para ingressar a Jesus, né? No cristianismo, vamos dizer assim. Então ele fala assim: eu quero ver agora se esse filho de Davi vai ser igual o pai dele, igual Davi. Eu vou zoar com ele. Aí ele chama: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus: opa, quem é esse cego? Aí Jesus chama o cego, ou seja, Bartimeu queria dizer assim: você vai mandar matar eu também? Vai mandar os seus apóstolos matar eu? Como o seu pai Davi mandou matar os cegos lá na cidade dos Jebuseus? A cidade de Jebus, que na antiguidade era esse nome? Aí Jesus, pastor,
ele é ao contrário de Davi, porque ele transcende. Isso é muito forte. Ele fala assim: o que queres que eu te faça? Ele fala: eu quero ver, né? E até parece que Jesus ali, essa parte humorística de Jesus, ela aflora, né? Muitas das vezes. Porque o que que um cego espera? É ver. Ele não quer outra coisa, ele quer ver. Então o que que ele faz? Jesus fala assim: opa, então é, tem a visão restaurada, ou seja, ele teve a visão restaurada. Ou seja, Jesus quebrou todo aquele dogmatismo, aquele pesadelo, aquele peso que o Babel tinha de que os seus ancestrais, os cegos da antiguidade, foram mortos. Eu não sou igual a Davi, eu sou além de Davi. Davi deu, como o Senhor diz, e a referir, né? Ele ascendeu, ele foi um grande rei, administrou muito bem, conquistou através de guerras, de derramamento de sangue, da espada, muitos reinos, povos e nações, né? O que superou em geografia, em território geográfico, o único que superou Davi foi Salomão, sem derramar uma gota de sangue, só em negócios. Mas Davi, a gente não pode deixar de falar isso, que ele realmente ascendeu o nível de Israel, o nível do perímetro de geograficamente falando. Então, quer dizer, Davi ascendeu, mas Jesus, por ser filho de Davi, ele transcendeu. Agora ele deu visão ao cego. O que eu quero falar para você nessa noite com aplicação que não importa quanto tempo, né? Passou milênios, nada tinha acontecido. Agora vem Jesus Cristo e muda a história daquele cego. E ele quer mudar a sua história. Por quê? Porque ele não é como os homens. Ele não é como a gente, né? Nós queremos, a lei dizia, olho por olho, dente por dente. Até hoje a gente quer dessa forma, muitas das vezes. Mas que em Jesus, e Jesus mostrou para ele quem era Jesus, e Jesus transcende. Então, que fique essa palavra nessa noite,